Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa tem o oferecimento da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, este é o plano, e também do Master Supermercados, uma linha completa de produtos diet, fit, integrais, orgânicos, para que você mantenha a sua saúde em total sintonia. Então, na hora de fazer as suas compras, não esquece, dá uma passadinha no Master Supermercados e confere a linha completa de produtos para a sua saúde estar sempre em dia. E nós vamos falar hoje sobre a importância do exercício físico, principalmente neste momento de pandemia. E para falar sobre este assunto, nós estamos aqui na academia da Unimed Erechim e nós vamos conversar com o educador físico, o Felipe Bolles, que vai nos orientar da importância do exercício neste momento. Bem-vindo, Felipe. Tudo bom, Sandra? Primeiramente é um prazer, estar participando do programa e obviamente que muito se fala em exercício físico nesse momento de pós-pandemia. Na verdade, a gente ainda enfrenta, alguns resultados, enfim, estamos em meio à pandemia, mas sabe-se que chegou um momento de começar a retomar gradativamente as atividades. Então, nesse sentido, faz-se de extrema importância a realização do exercício físico de forma contínua. Para isso, é claro que a gente precisa avaliar qual é a melhor atividade a se fazer, no sentido de serem atividades ao ar livre, até pode ser realizadas, mas com algumas restrições do número de pessoas, evitar com que sejam realizados em grandes grupos, em turmas maiores, mas sim deve-se realizar atividades aeróbicas. A gente sabe que isso faz com que a nossa capacidade cardiorrespiratória vá melhorando. Isso também está ligado, totalmente linkado com a nossa imunidade, então é de extrema importância. Atividades como o ciclismo, que muitas pessoas vêm praticando nos dias de hoje, também é de extrema importância, tanto com efeitos aeróbicos quanto musculares, ganho de força. Então também é uma atividade que a gente orienta nesse momento. E claro, as atividades em casa, pois a gente sabe que algumas pessoas ainda estão nesse período mais ausente das academias ou das atividades ao ar livre. Então, a gente sempre tem que ter um cuidado na hora de realizar, porque a gente não tem aquela orientação de um profissional, mas pode-se sim ser realizados. Então, a própria Unimed disponibiliza nos seus canais de internet aulas com educadores físicos. A gente sabe que a oferta da internet aumentou muito nesse período, onde as pessoas têm à disposição aulas gravadas que podem estar realizando em casa, mas, claro, substituindo os materiais, pois são materiais alternativos, por exemplo. Utiliza-se um bastão, um cabo de vassoura, ao invés de uma barra que se utilizaria na academia, uma garrafa PET, onde se utilizaria um halter na academia. Então, é possível. Não é desculpa para não se realizar as atividades, sendo que tudo é possível que a gente realize essa substituição. E, claro, as academias praticamente voltando ao seu funcionamento normal, aos poucos, dentro de um cuidado, de um extremo cuidado. Então, as pessoas que já têm essa possibilidade, que já conseguem retomar os seus exercícios, elas podem, sim, de forma gradativa, ir retomando as atividades. Aqueles pacientes da terceira idade e os pacientes também que têm alguma síndrome, algum problema de saúde, assim que houve a pandemia, foi solicitado para que eles ficassem mais tempo em casa, evitassem exposições, mas agora a gente já sabe que se está retomando, já estão podendo sair em alguns horários, então a coisa está mais tranquila. Paciente diabético, de que forma o exercício impacta na melhora da qualidade de vida? A gente sabe que o paciente diabético ele tem como principal característica também um sobrepeso, uma obesidade e algumas patologias associadas, como uma hipertensão. Então, a gente sabe que são pacientes que têm que ter um cuidado um pouco maior, tá? Então, o exercício físico, principalmente, auxilia no controle da glicose, que é
primordial para esse tipo de paciente e, claro, auxilia na redução do peso corporal, redução dos índices de gordura corporal e principalmente de circunferência abdominal. O acúmulo de gordura na região abdominal para esse paciente diabético e para todos os demais praticantes de exercício, ele não é benéfico. Então, nesse sentido, o exercício auxiliando e reduzindo essas medidas faz com que a glicemia, a glicose desse paciente esteja cada vez mais estável, reduzindo o risco, então, de complicações por conta da doença. Mas, obviamente, é um paciente que, nesse momento, assim como o cardiopata, o hipertenso, ele tem que ter o maior cuidado na hora de retomar as atividades. Porque ficou parado provavelmente 4 meses, 5 meses, e aí sim vai ser necessário toda uma readaptação ao exercício, de uma forma gradativa, como mencionada, né, anteriormente, para que ele também não sofra com dores musculares extremas ou daqui a pouco problemas articulares que antes ele estava muito menos disposto, né, a sofrer. Então, nesse sentido, o cuidado ele é ainda redobrado nesse momento. Pois é, e aquele paciente assim, ó, que ficou esse período em casa, parou de fazer exercício, acabou se alimentando de forma errada, porque às vezes acontece isso, agora precisa retomar lentamente. Aqui na Unimed, ele vai passar por uma avaliação, vai ser pedido exames para que ele retorne com a total segurança e confiança? Perfeito, Sandra. Então, aqui na medicina preventiva da Unimed, nós temos como pilar o médico, né? Então, é uma equipe multiprofissional formada por enfermeira, nutricionista, educadores físicos, mas o médico é sempre a referência do paciente. Então, num primeiro momento, nós estamos realizando o retorno de forma com que eles retomem a academia 3 alunos, 4 alunos por hora. Então, inicialmente, a gente está pedindo que eles tenham contato com o médico deles. O médico liberando, ele vem para a medicina preventiva, ele passa por uma avaliação física, nutricional e de enfermagem para a gente entender como é que se passou esse período de quarentena e aí sim, nesse sentido, a equipe monta esse plano de cuidado, quantas vezes por semana ele vai retomar para os exercícios, o que ele vai precisar comer nesse primeiro momento, quais são os cuidados de enfermagem, por exemplo, mensuração da pressão arterial, da frequência cardíaca, como que a gente vai criar esse plano de cuidado, essa conduta para que ele retome total segurança e, obviamente, levando em consideração, né, os cuidados de higiene que são prezados em qualquer estabelecimento. Aqui, redobrados por sermos uma instituição de saúde e também por tratarmos, então, desses pacientes que têm algumas patologias crônicas. Algumas pessoas acabaram desenvolvendo, por causa do estresse excessivo, tonturas e labirintite. Pode-se fazer exercício físico? De que forma é orientado e cuidado do paciente aqui dentro da Unimed? A labirintite não vai impedir com que se realize exercícios físicos. A gente pode sim, mas obviamente, falando de um paciente idoso ou com labirintite, a gente tem que ter alguns cuidados na hora da prescrição. Por exemplo, não orienta-se com que esse beneficiário, que esse paciente, ele vá para o chão realizar uma atividade, logo na sequência ele tenha que se levantar, daqui a alguns minutos ele tenha que voltar para fazer um outro exercício no chão. Isso vai fazer com que tenha essa inconstância no decorrer das atividades. Então, uma prescrição adequada é o ponto-chave para que ele possa retomar, sim, as atividades normais. Mas é possível, sim. Exercícios durante o período de gravidez é aconselhável? É aconselhável, sim. A gente brinca, né, até uma realidade que alguns anos atrás o cardiopata, a gestante, eles tinham uma restrição muito grande quando se falava de exercícios físicos, né? Hoje, nós, inclusive, na Unimed Erechim temos um programa, que é o Programa de Atenção Integral à Saúde da Gestante, onde a gente disponibiliza exercícios físicos orientados e acompanhados, né, sempre por um profissional. Então, também, o pilar é sempre o médico. A gente sabe que existem gestações e gestações, então, se em algum momento o médico não liberar ela para a realização dos exercícios, obviamente, nós não vamos trabalhar dessa forma, mas se ela estiver liberada pelo médico, ela passa por uma primeira avaliação, que é uma anamnese, para identificar dores, desconfortos, patologias, período gestacional, e aí sim, a gente faz a prescrição e esse grupo de mulheres, elas realizam as atividades orientadas. Mas sim, é muito
prescrito, orientado, mas também levando em considerações principalmente o estágio de exercício anterior da mulher. Por exemplo, se ela era super treinada, vivia dentro da academia, ela pode fazer uma atividade numa intensidade um pouco maior. Agora, se é uma mulher que sempre foi sedentária e agora ela vai iniciar a atividade, então ela pode, ela deve, mas tem que ser uma atividade muito mais controlada em questões de impacto, de intensidade, mas todas as mulheres, sim, com orientação médica, podem realizar atividade. As crianças ficaram muito tempo fechadas dentro de casa. As atividades se tornaram muito através de computador e outras plataformas. E com isso gerou-se uma acomodação nessas crianças. Algumas não querem fazer exercício. Como incentivar elas a começarem a praticar uma atividade física? De que forma os pais podem ajudar? Hoje se evoluiu muito na questão tecnológica também, né? Então, como você mesmo mencionou, as crianças elas estão muito adeptas a smartphone, né? A toda essa tecnologia, e a gente pode tentar associar isso na prática da atividade física. Existem muitos jogos que elas podem estar jogando online, mas que da mesma forma exigem que ela tenha um deslocamento. Então, essa é uma dos meios que nós orientamos para que os pais comecem a incentivar a atividade física dentro de casa. E claro, né? A partir do momento que liberado agora, inclusive no nosso município, as atividades, né, desportivas, aos poucos, também é importante que a criança volte a ter o contato com os colegas, com os vizinhos, uma brincadeira que não tenha tanto contato físico, mas que elas possam se deslocar, correr, brincar. Isso é importante para depois, quando retomar as atividades normais da escola, ela passe a frequentar a educação física normalmente. Para a gente finalizar, o exercício físico é importante em qualquer idade da vida ou a partir de uma certa idade as pessoas não precisam mais fazer tanto exercício físico? Muito pelo contrário, é cada vez mais importante, né? Então, ele inicia sim no processo da infância, da adolescência. Hoje, os adolescentes ganharam as academias, né? Mas da mesma forma, o idoso ganhou a academia. Então, antigamente você não via um idoso frequentando musculação. Hoje, nós prescrevemos, orientamos e a gente sabe que eles têm inúmeros benefícios com isso. Então, durante essa pandemia se falou muito em sensação de ansiedade, de depressão. O exercício é um excelente aliado para que a gente melhore essa condição de bem-estar. Então, o idoso também é o público-alvo que a gente precisa incentivar, claro que dentro dos cuidados, mas precisa incentivar o exercício físico, sim. Horário da academia da Unimed, como é que as pessoas acessam este serviço e todo esse cuidado que só a Unimed tem? O serviço de medicina preventiva ele é direcionado para beneficiários que têm a Unimed Erechim, tá? Então eles passam por um encaminhamento do médico assistente e aí eles passam pelas avaliações da equipe. Às 7 da manhã inicia-se as atividades na academia da medicina preventiva e elas se estendem até às 21. Nesse momento até às 20 por conta da pandemia, mas dentro de alguns dias até 21 horas o horário de funcionamento. Obrigada, Felipe. Obrigado a vocês, foi um prazer. E para você que nos acompanha, que ainda não tem um plano de saúde Unimed, corre aqui para a Unimed, faça o plano de saúde. E se você não pode vir até a Unimed, liga no telefone 3520-6100, que tem uma equipe totalmente preparada para te atender. E na hora de fazer as suas compras, cuidar da sua alimentação com muita qualidade, Master Supermercados. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber
que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, o médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Voltamos nesse segundo bloco, gravando aqui diretamente da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E também Master Supermercados, que possui uma linha completa de produtos fit, light, sem glúten, sem lactose e muitas verduras orgânicas. Então, na hora de você pensar em preparar a sua alimentação, procure por produtos de qualidade com a garantia Master Supermercados. Nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação nesse período de pandemia, esse período que a gente acaba testando muitas receitas em casa, se desafiando a cozinhar, e isso tem um lado bem benéfico, né, Juliana? Porque ajuda também na nossa mente. E para falar sobre alimentação, nós estamos aqui com a nutricionista Juliana Fachinello, da Unimed Erechim. Juliana, cozinhar, preparar comida, é uma terapia gostosa, faz muito bem para o corpo e para a mente também. Com certeza, Sandra. É uma terapia, envolve, um planejamento, isso requer tempo, requer boas escolhas. É uma excelente terapia, com certeza, nesse momento de pandemia. Juliana, a gente se preocupa com a saúde, se preocupa com o peso, se preocupa com o aspecto da nossa pele. São vários fatores que influenciam nesse bem-estar geral, que é o peso, a nossa pele e também o que a gente coloca para dentro do nosso corpo para nutrir as nossas células. De que forma um prato ele tem que ser bem elaborado? O que é necessário ter na hora da alimentação? Certo. O nosso prato, a nossa alimentação como base, ela deve ser a mais variada possível, né? Então, um prato colorido, cheio de nutrientes, e nos garante esses nutrientes quanto à diversidade, né? Quanto mais diversidade de alimentos, melhor. Alimentos preferencialmente in natura, minimamente processados, alimentos da safra, então verduras, legumes, frutas, que a gente tem um maior benefício dos nutrientes como minerais, fibras, também é bem importante, além das vitaminas. Então, esses alimentos é o que deve compor a nossa base. Alimentos minimamente processados e mais coloridos possíveis. A gente vive aqui no Rio Grande do Sul e pega, às vezes, algumas semanas geladas. E a gente tem previsão aí nessa próxima semana de bastante frio. É uma boa oportunidade para a gente abusar dos caldos e das sopas. Mas e como é que fica o valor nutricional e calórico delas? Excelente. Se a gente optar, então, por legumes, a gente tem um bom aporte calórico, energético, além de fibras, que é o que mais a gente deve se preocupar. Evitar, então, acrescentar molho muito gorduroso, queijos, muito gordurosos, que acabam alterando, então, a qualidade nutricional, deixando esse alimento bastante calórico e prejudicando, então, em relação à nossa dieta, a manutenção da dieta. Algumas pessoas dizem que só uma sopa, só um caldo não mata a fome. Isso é mito? Isso é verdade? O que a gente pode incluir, de repente, aí para dar uma enganada na hora da alimentação? A gente pode acrescentar, então, uma fonte de amido, por exemplo, uma mandioca, que a gente tem um aporte bem interessante de energia, não vai faltar nutriente, não vai faltar energia, neste preparo. Além, então, de talos que a gente pode estar preparando, folhas de hortaliças, que a gente agrega valor nutricional, sem deixar de comprometer, então, a parte nutricional. A dificuldade nessa época também de comer salada é muito grande. Muita gente acaba deixando de lado por causa do frio. Dizem que sentem mais frio. O que a gente pode substituir?
Isso, ao invés então das saladas, né, geladas, que é uma dificuldade que as pessoas normalmente nos relatam, então a base de preparações refogadas, de cenoura, de abobrinha, de outros legumes, fica bem atrativo também, é uma forma de estar consumindo neste período de frio. É verdade. E na hora de escolher o pão, muitas pessoas têm o hábito de tomar o café da tarde, tomar o café da manhã, gostam de ter na mesa um pão, um bolo. É possível tornar esses produtos também menos calóricos? Também é possível, né? Então a gente sempre orienta que a escolha deva ser por pães integrais, né? Que agregam valor nutricional. E por que o integral? Porque eles contêm mais fibras, né? Que é um nutriente muito importante para a manutenção da nossa saúde. Evitar refinados à base de farinha branca, de produtos gordurosos, açúcares, né? Que acaba prejudicando. Então sempre a nossa primeira escolha é pelos integrais. E na hora de optar pelo açúcar? A gente sabe que no mercado tem vários tipos de açúcar e todos muito saborosos, mas existe o açúcar branco que ele é prejudicial. Qual dos outros açúcares e como dosar corretamente? Para uma correta dosagem, né, precisaria, então, passar por uma avaliação para saber a quantidade adequada, né, que cada um pode estar consumindo. Mas, em relação à qualidade, sim, evitar esses refinados, né, que passaram pelo processo de industrialização, de refinamento. Quais os melhores? Um açúcar orgânico, o demerara, açúcar mascavo tornam, né, este alimento com um pouquinho mais de nutrientes, então, em termos, né, comparando com o refinado. Lembrando que a quantidade varia de indivíduo para indivíduo, principalmente se tiver alguma comorbidade, né, alguma doença crônica associada. Então, é importante observar isso. Sucos ou cafés? Olha, depende. A gente sempre orienta que a gente deva estar consumindo a fruta, né? Porque quando a gente faz o suco de fruta, a gente acaba desperdiçando alguns nutrientes. Então, o correto é comer a fruta e tomar água, né? Mas se for um suco natural, feito na hora, até não tem tanto problema, né? E cafés, então, a gente sempre orienta que não seja adoçado, né? Se for tomar com leite, então, um leite desnatado para acompanhar, que tem menos valor calórico envolvido, né? Especialmente em termos de gordura. Qual é a tua dica para as pessoas que não tomam água no inverno? Tomar chás. Chás facilita bastante, né? A gente orienta, então, que sejam chás que não sejam adoçados, chás à base de ervas, de plantas, de frutas também, para estar agregando um pouquinho mais de valor nutricional. Exercício físico e alimentação. A gente sabe que é um casamento perfeito quando a gente consegue agregar. Algumas pessoas dizem, eu faço dieta, mas não pratico exercício físico. Ou eu pratico, mas eu preciso me alimentar melhor. É possível ter um equilíbrio na balança nesse momento? É possível, sempre lembrando, então, das nossas escolhas, né? O poder está sempre conosco, a decisão é nossa. Então, a gente aliar boas escolhas alimentares e o exercício físico é fundamental. Isso em qualquer fase, especialmente agora em período de pandemia, né? Quando a gente acaba consumindo um alimento daqui a pouco um pouquinho mais calórico, né? Que acaba dificultando aquele planejamento da dieta, mas a gente precisa ter esse controle. Carnes brancas, carne vermelha, carne assada, carne grelhada. Como é melhor consumir a carne? A carne, então, a gente sempre orienta também que seja uma carne branca, né, por conter um menor teor de gordura. A preparação, então, sempre grelhada, assada ou cozida, que acaba, então, diminuindo o valor calórico dessa preparação. Sim. A gente também pode aproveitar o que sobra dos talos para fazer outras receitas. Muitas vezes a gente tem algumas dúvidas de como fazer essas receitas utilizando, por exemplo, os talos da beterraba, da couve-flor e outros ingredientes que dá para a gente aproveitar. Poderia nos orientar? Claro que sim. A gente pode fazer, então, sopas, né, caldos, alguma preparação como um bolo integral, de repente, aproveitando esses alimentos, um bolo tanto doce quanto salgado também, né? De repente sobrou uma carninha lá do meio-dia, junta com esses talos, com esses legumes, faz um bolo salgado para o café da tarde, acaba sendo uma opção bem interessante. Verdade.
Doces, aquela pessoa que não consegue viver sem doces, mas também precisa cuidar um pouquinho, não só por causa do peso, mas para não perder algumas vitaminas essenciais nessa época de pandemia. Uhum. Uma substituição, né, para quem gosta muito de um docinho, então é a questão da fruta. Que a gente pode colocar uma fruta no micro-ondas com um pouquinho de canela, né, acaba ficando docinha também, acaba substituindo. Se isso não bastar, então, de repente, um chocolate acima de 70% cacau, um quadradinho, né, acaba matando a vontade de comer um doce e de maneira mais saudável também. Juliana, a gente passa por várias etapas na vida. Quando a gente é mais jovem, a gente tem vontade de comer mais. Depois chega uma meia-idade, começa a se preocupar mais com o peso, com o bem-estar. E depois, na terceira idade, já diminui a vontade de comer algumas coisas. E que são importantes para o nosso organismo, por exemplo, os cereais. Tem pessoas que passam a semana toda, de repente, sem comer um feijão, um arroz. Isso traz algum malefício? A gente tem que sempre pensar que temos a nossa individualidade, né? E essa individualidade precisa ser respeitada. Então, sempre procurar um profissional, né? Um médico, um nutricionista, que possa estar orientando, direcionando nesse sentido para calcular, né? Quais as porções ideais, o quanto tem que consumir diariamente para que não falte nem um aporte nutricional e nem de vitaminas, nem de minerais. Nessa época aqui em que a gente acaba ficando um pouquinho mais no sofá, mais recolhido dentro de casa, muitas vezes o sol faz falta porque a nossa região é uma região fechada. A nossa suplementação, a melhora das nossas vitaminas, a gente tem tudo na alimentação. Basta saber usar? Exatamente isso, Sandra. A gente tem tudo, né, através dos alimentos. Não adianta suplementar, né, indiscriminadamente, porque a gente tem que saber certinho o que realmente está faltando e se é que está faltando. Então, sempre procurar um profissional para que direcione nesse sentido. E dormir é essencial. Dormir é essencial, né? Há vários estudos nos relatam que dormir pelo menos de 7 a 8 horas para repor, inclusive, termos de melatonina, né, que a gente precisa, que é fundamental para o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Aquela pessoa que quer mudar de vida, que quer se dar a oportunidade de conhecer outros sabores, aqui na Unimed, como funciona para as pessoas ter esse acesso a todo esse suporte que vocês têm disponível aqui? Uhum. Nós temos aqui no setor de medicina preventiva, né? Então, as profissionais capacitadas para estar atendendo o público, né? Nós temos horário de funcionamento das 7 da manhã às 6 da tarde, para qualquer público, tanto para quem tem convênio quanto para particulares, a gente está à disposição. Então, é possível vir aqui e mudar de vida e entrar na próxima estação com o corpo em dia? Com toda certeza. Juliana, obrigada por nos receber aqui e sucesso para vocês e a todas as pessoas que buscam os serviços da Unimed e que tenham sempre êxito nas suas escolhas. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você.